world. Hoje ocorreu uma nova carnificina na faixa de Gaza. Vamos ver o nosso site com uma cobertura completa sobre este tema. Coloca aí, Roger, está aqui aberto já a nossa página inicial mesmo, com a cobertura. Estados Unidos exigem respostas de Israel sobre mortos durante distribuição de ajuda. Vamos ver aqui essa reportagem, os destaques. A AFP, a Agência Internacional, conta que os Estados Unidos exigiram de Israel, nessa quinta-feira, respostas depois que dezenas de pessoas morreram quando tentavam obter ajuda em Gaza e qualificaram a situação como desesperadora. O Matthew Miller disse que estamos em contato com o governo israelense desde esta manhã. Entendemos que uma investigação está sendo realizada, vamos acompanhar de perto essa investigação e pressionar para obter respostas. O Matthew é porta-voz do Departamento de Estado. Ele disse que buscamos de forma urgente informações suplementares sobre o que aconteceu exatamente e o porta-voz insistiu para que Israel autorize tantos pontos de acesso quanto possível e permitir uma distribuição segura e com garantias dessa ajuda em toda a faixa de Gaza. Miller declarou que o incidente dessa quinta-feira de hoje mostra que a situação é incrivelmente desesperadora em Gaza, onde a ONU alertou para risco de fome. Por que tudo isso está acontecendo? Hamas acusa Israel de matar mais de 100 civis e eles estavam ali numa fila por ajuda, por alimentos, pessoas com fome. A facção palestina Hamas acusou as forças de defesa de Israel de dispararem contra centenas de civis que aguardavam em fila para receber ajuda alimentar em uma região próxima à cidade de Gaza, a principal da faixa homônima na manhã de hoje, né? O fato é que o Hamas, né, contra Israel, tá travando essa guerra há quase 5 meses e disse que pelo menos 112 pessoas morreram e que outras 280 pessoas ficaram feridas. Num comunicado, acusou Israel de uma guerra genocida e de cometer assassinatos em massa e uma limpeza étnica. Porta-vozes militares de Israel afirmaram que o episódio de violência partiu dos próprios palestinos. Segundo as forças de defesa, civis começaram a saquear os cerca de 30 caminhões de ajuda e a se empurrar, deixando pessoas feridas e mortas por serem pisoteadas e atropeladas pelos veículos. Vamos continuar nesse assunto agora com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Professor, boa noite já para o senhor, 6h01 pelo horário de Brasília. Que coisa terrível, os Estados Unidos cobrando também, né? Já trazendo uma postura de que exigem respostas sobre essas mortes, professor. Sem dúvida nenhuma, né, Diego? Boa tarde, Ricardo, boa tarde, Thales, boa tarde a todos que nos escutam, né? Não há dúvida alguma, né, que nós estamos frente a uma daqueles desdobramentos das tragédias, né? O Sakamoto escreveu há pouco que definiu isso como horror, horror, horror. É exatamente isso, né? É o velho poema exposto aí na nossa frente, né? É claro que ainda não se tem todas as informações para o acontecido, mas bastam, né, os corpos de dezenas, centenas de pessoas, ao que se tem notícia por enquanto, né? E são pessoas que estavam pura e simplesmente com fome, né? Eles estavam buscando comida que estava chegando nos caminhões, porque, vamos lá, né? Há uma semana, Diego, uma semana, os caminhões não conseguiam entrar nessa área de Gaza porque não tinham condições. Há 10 dias atrás, um comunicado da ONU pedia um mínimo de segurança porque os caminhões da ONU, que tinham autorização do exército de Israel para entrar em Gaza, eles entravam em Gaza e acabavam atacados pela aviação israelense. Isso é muito grave sobre qualquer postura e, evidentemente, sinaliza que pessoas que estão nesse estado de desespero de ajuda humanitária não receberam o que precisavam. O que é que tudo isso traduz, né? Traduz uma situação em que há uma impossibilidade. Este é o ponto. Diego, você chamou bastante atenção para a reação do porta-voz do Departamento de Estado americano. Esse é o ponto. Os Estados Unidos estão fazendo sucessivos pedidos. Anthony Blinken, que é o secretário de Estado americano, ele vai aos Estados Unidos praticamente toda semana.
Nos últimos 2 meses, ele foi praticamente toda semana a Israel para tentar algum tipo de acordo. Netanyahu recebe os pedidos e faz realmente dar as costas a esses pedidos e não os atende em nada. Quando o secretário está lá, ainda ele faz alguma declaração conciliatória do ponto de vista diplomático. E as decisões são as mais graves possíveis. Vou dar um exemplo concreto. A resposta do pedido do plano de paz de Biden, que é um plano de paz articulado entre Egito, Catar e Emirados Árabes Unidos, e mais o Hamas. O pedido, e mais a diplomacia israelense, o pedido era o cessar-fogo que, de alguma forma, a Casa Branca promete para esta semana. Qual foi a resposta de Netanyahu? Votou no parlamento israelense uma decisão de absoluta recusa da solução de 2 estados e de absoluta recusa do cessar-fogo. Decisão do parlamento. Ele tem maioria no parlamento e consegue isso. O quadro é este que nós estamos vendo. Esse quadro mostra um dado que é importante que a gente analisa. Os Estados Unidos perderam o seu papel de pressão, a sua força de pressão sobre Israel. Isto é um fato. Israel não aceita essas pressões. Esse quadro vai, de algum modo, complicar, ser um detonador de situações ainda mais graves, como essa que nós vimos hoje, né? Professor Trevisan, enquanto nós discutimos aqui as causas, né, quem é mais culpado, quem não é e tal, continua morrendo muita gente todo dia na faixa de Todo Gaza, dia. principalmente crianças e mulheres. É isso que conta, né? Sim, Agora, eu pergunto para o senhor o seguinte: o Hamas invadiu Israel há 145 dias e o ataque durou um dia, né? Mataram centenas de pessoas, sequestraram 200 pessoas, e nesses 145 dias depois, Israel não parou um dia de bombardear, a não ser uma breve trégua, bombardear a Palestina. Não o Hamas, que o que estão matando é criança e mulher, né? Tem 17 mil crianças órfãs hoje na Palestina, né? sim, E tem muita gente morrendo de fome, não é só de bombardeio. Isso sim, é que é pior ainda. Quer dizer, imagina, né? Crianças, mulheres e homens morrendo de fome. Tem um estudo que fizeram aí que, se não tiver ajuda humanitária urgente, vai morrer metade da população de Gaza nos próximos dias, por falta de comida, de água, de condições de sobrevivência, né? Agora, um fato é concreto: o senhor citou os Estados Unidos. O que pode decidir essa guerra é a eleição americana. O Biden está despencando nas pesquisas, está com muita dificuldade para enfrentar o Trump, e só os Estados Unidos podem parar a guerra. E é muito simples, não precisa fazer apelos para o Netanyahu, é só cortar ajuda militar e financeira, porque Israel depende 100% da ajuda americana. Se realmente o Biden quer que o cessar-fogo, que parem de matar gente e que levem comida para Gaza, é muito simples. É só cortar a ajuda que dá para Israel. Por que não faz isso? Porque também o eleitorado judeu dos Estados Unidos é muito importante. Então, a eleição americana, olha como é que é absurdo esse nosso mundo, pode ser uma esperança para a guerra acabar. sem dúvida nenhuma, Couto, sem dúvida nenhuma. Olha, veja que o único fato que mereceu uma atenção destacada em todo o processo eleitoral americano foi a primária de Michigan, Uhum. porque 13% dos Isso. eleitores votaram em branco, dando um recado claríssimo para o candidato que eles apoiam, que são democratas, de que ele não está fazendo o que deve ser feito.